Entre todas as mulheres que já existiram, nenhuma é mais celebrada, mais venerada e até adorada por muitos cristãos em todo o mundo. Maria é reconhecida não somente como a Mãe de Deus, mas também como a Rainha dos Céus. Mas Maria teve outros filhos? Será que entre Maria e José não houve nenhuma relação sexual? Eu quero agora estudar com você, usando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós vamos citar textos que estão na Bíblia evangélica e também na Bíblia católica. Aqui o que vale não será a minha opinião, não é o que eu acho, mas o que está escrito na Bíblia, já que a Bíblia é a regra de fé para os cristãos, tanto os católicos como evangélicos. Os evangélicos creem que Maria teve outros filhos. Já os católicos creem piamente que Maria Santíssima é sempre virgem e só teve um filho, Jesus. Ela não teve nenhuma relação sexual, seja antes ou depois do parto, permanecendo, portanto, sempre virgem. Então, como explicar os versículos que estão narrados nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas? Mateus 13:35 está escrito: Não é esse o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E vejam mais o que diz em São João 2, versículo 12. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vejam que aqui separa bem as coisas. Depois disso desceu a Cafarnaum. Quem? Jesus, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Os discípulos, irmãos e mãe. São 3 pessoas aqui, ó. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Jesus foi o primogênito, isto é, o primeiro e não o unigênito. Primogênito porque ele foi o primeiro filho de Maria. Jesus foi o unigênito de Deus. Em São João 3,16 está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, o unigênito de Deus e o primogênito de Maria. Agora vejam o que diz em Atos 1,13. E entrando subiram ao cenáculo onde habitava Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vejam que no versículo 13, ele cita vários nomes de discípulos, mas no versículo 14, ele separa bem as coisas. Ele diz, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Agora eu fico imaginando a situação de José nessa história toda. Primeiro o anjo apareceu para Maria e falou para ela: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida. Ele disse para Maria: Descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus e você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele lhe porá o nome de Jesus. Vejam que interessante o que está escrito em Mateus 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Antes de se ajuntarem, isto é, José e Maria eram noivos, não tinham se casado e não tinham tido relações. Antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ela foi engravidada através do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então José ficou meio
envergonhado com aquilo, né? O que ia dizer as outras pessoas com essa história de que a criança gerada no ventre de Maria não era filho dele? Então ele intentou deixá-la secretamente, diz aqui em Mateus 1,19. E projetando ele isto, eis que em sonho apareceu o Senhor, um anjo do Senhor, dizendo... Então José naquela noite foi dormir e teve um sonho. Um anjo apareceu para José e disse: José, filho de Davi, não temas de receber a Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Agora preste atenção no versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, duas coisas importantes aqui, ó. E não a conheceu. O conhecer aqui se refere à relação sexual entre casais. Se você ver em Gênesis, você vai ver que a Bíblia fala assim: e Adão conheceu a sua mulher Eva, e ela concebeu um filho. Então, o conhecer aqui se refere à relação sexual. Então, o texto aqui está dizendo o seguinte: e José casou com Maria e não a conheceu até que deu à luz seu filho. Até que Jesus nasceu, ele não teve relação sexual. A segunda coisa que fala o versículo 25: e deu à luz seu filho, o primogênito. O primogênito é o primeiro. Se Maria não tivesse outros filhos, seria o seu filho unigênito, mas aqui está o primogênito, o primeiro, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mais duas observações que eu quero fazer aqui. Em nenhuma parte da Bíblia está escrito que Deus deu uma ordem a Maria para ela permanecer virgem. E também José também não fez nenhum voto de castidade. Isso é, depois que Jesus nasceu, eles continuaram tendo uma vida normal entre casais. E nem por isso Maria pecou, pois a relação entre casais, entre marido e esposa, não é pecado. Maria pode interceder por nós? Em João 14, versículo 13 está escrito: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Eu encontrei mais de 10 textos na Bíblia, e eu não vou citar todos, aonde prova que quem está sentado ao lado de Deus é Jesus. E como nós lemos em Timóteo 2,5 que há um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo, então nós chegamos à conclusão de que o único que pode interceder por nós é Jesus, pois ele é que está sentado à destra de Deus Pai. Em Atos dos Apóstolos tem um versículo que está escrito, está em Atos 7, 55 e 56. Quando um dos discípulos de Jesus, chamado Estevão, estava sendo apedrejado, e antes de morrer, ele ergueu sua cabeça para os céus e viu a glória de Deus. E sabe o que ele viu nessa visão quando ele olhou para os céus? Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Se Jesus é o único que está sentado à destra de Deus Pai, ele é o único que pode interceder por nós. E ele é o único porque ele é o único profeta que ressuscitou de entre os mortos e subiu aos céus.
Não foi Maria, nem João, nem Pedro, nem Buda, nem Maomé, nem Allan Kardec. Nenhum desses estão ao lado de Deus e não podem interceder por nós, a não ser Jesus Cristo. A oração correta, segundo Jesus nos ensinou, é essa. Você dirige sua oração a Deus, em nome de Jesus, e Deus ordena aos seus anjos para atender sua oração. Mas, infelizmente, vemos muita gente orando de forma errada. Pedem a outro intercessor, pedem a anjos, desprezando assim que aquele que está sentado ao lado de Deus. Imagina o que acontece quando alguém ora da maneira correta. Deus lá do seu trono vê um filho pedindo em nome de seu filho Jesus. Ele olha para o lado onde Jesus está sentado e diz: esse está fazendo a oração correta como você ensinou. Então Deus se levanta e ordena aos seus anjos para nos atender. E você jamais deve dirigir sua oração a anjos, pois os anjos são apenas servos de Deus. Então, segundo a Bíblia, José não conheceu Maria até que Jesus nascesse, isto é, não teve relação, é isto que a Bíblia está dizendo. Jesus foi o primogênito de Maria. Jesus é o único que está sentado à destra de Deus Pai e pode interceder por nós. Então, segundo os textos que lemos na Bíblia Católica e na Bíblia Evangélica, concluímos dizendo que Maria não morreu virgem e nem por isso pecou, ela continua sendo a agraciada, a bendita entre todas as mulheres.